Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por essa oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos em sua casa. Amém. Muito obrigado ao pastor César, à pastora Rose, pela confiança em mais uma vez me passar aqui o púlpito para nós estarmos compartilhando uma porção da palavra de Deus. A todos vocês também, durante este ano, ao menos uma vez no mês eu estive aqui. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, por tudo que fizeram, que o Senhor possa recompensá-los de uma maneira bem extraordinária. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29. Nós leremos alguns versículos do 1º ao 14º. Gênesis 29, do 1º ao 14º versículo. Amém. Então Jacó seguiu viagem e chegou à terra dos povos do Oriente. Olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra no lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Veja, ali vem Raquel, a filha dele, com as ovelhas. Ele disse: olhem, ainda é pleno dia e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta para pastar. Eles, porém, responderam: não podemos enquanto todos os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando Raquel, com as ovelhas do seu pai, chegou, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Ele contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Então ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, o seu sobrinho, correu ao seu encontro e o abraçou e beijou, levando-o para casa. Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse: será que vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Amém. Um dos capítulos mais intrigantes
sensacional, interessante, atual, como toda a extensão da Bíblia, e que uma das maiores lições que nós vamos extrair, meditando neste capítulo, e com um pouquinho do conhecimento histórico, contextual dele, é sobre as consequências das nossas ações, das nossas falhas, das nossas precipitações. Quando nós vamos a Mateus capítulo 1, que ele vai nos trazer a genealogia de Jesus, algumas destas pessoas que estão inseridas ali, como a prostituta Raabe, a moabita Ruth, eram impossíveis pelo comportamento de Raabe e pelo povo de qual Ruth descendia. O Velho Testamento todo, ele vai nos conduzindo a nós procurarmos entender e ver, e o povo da época acordar e perceber o trabalhar de Deus para cumprir a promessa que o Senhor fizera quando Adão e Eva se deixaram seduzir pelo pecado. Ou seja, pessoas que nós olhamos ou olharíamos e não poderíamos acreditar no poder transformador devido ao comportamento delas, mas que Deus, por misericórdia, usando-se da graça que Ele revelaria através de Jesus Cristo, inseriu estas pessoas neste contexto da genealogia de Jesus para trazer ao povo o ânimo e a confiança que a graça é transformadora, é um favor imerecido. Aí nós vamos aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, o que Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, farei de ti um homem abençoado e de ti descenderão nações. Nós vemos a nação de Israel através de Isaque e outras nações através dos filhos de Abraão com Quetura, que ele casou-se após ficar viúvo de Sara. Cumpriu-se a promessa de Deus. O milagre Isaque ter nascido e o milagre de Isaque ser pai de Esaú e de Jacó. Havia uma prerrogativa de que o filho primogênito, ele herdava a bênção da primogenitura, e esta bênção trazia, diríamos, alguns benefícios a ele, e os meninos nascem gêmeos, só que entre os gêmeos mesmo, um nasce primeiro, nem que seja por questões de minutos, esta diferença. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Esaú era o primogênito. Esaú era o primogênito, era um bom caçador, e o pai o amava pela sua profissão, pela sua habilidade de caça. Jacó, mais caseiro, um bom cozinheiro, nós vemos no seu guisado de lentilha, e mais achegado à mãe. Jacó significa enganador, suplantador. E Esaú, homem peludo ou vermelho. Daí nós já vemos a diferença. Quem poderia olhar para um enganador e acreditar que uma bênção patriarcal poderia alcançá-lo? Ele seria herdeiro de uma promessa e que dele descenderia a humanidade através de Israel e chegaria até Jesus Cristo. Aliás, ele foi o pai de Judá. O filho dele, o quarto com Lia, que está aqui, é o último versículo do capítulo, de quem descenderia Jesus Cristo, desta tribo. Quem olhasse para Jacó, partindo pelo nome, não poderia acreditar que um milagre iria acontecer. Deus transformaria Jacó em Israel, povo de Deus. Apesar das suas falhas, peripécias, dos seus enganos, o seu sonho era espiritual. Já o de Esaú não. O seu sonho era espiritual.
E para que este sonho espiritual acontecesse, mesmo com a promessa que a mãe ouviu, quando os dois já no ventre tinham um atrito, e o Senhor disse: do teu ventre descenderão 2 nações, o maior servirá ao menor. Mesmo com esta promessa, o temperamento precipitado, enganador de Jacó fez com que ele fizesse acontecer o que Deus havia dito. Eu não preciso ajudar Deus, nós não precisamos ajudar ao Senhor. O Senhor faz uma promessa e Ele usa o que não é como se já fosse, como Paulo relatando aos irmãos em Romanos sobre a história do patriarca Israel. Ele diz lá no capítulo 4 que o Senhor usa o que não é como se já fosse. Ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão, já enxergando Isaac, as imperfeições de Jacó. Então o Senhor sabe como trabalhar. Deus não precisa de ajuda. Se o Senhor te fez uma promessa, fica na sua, com o perdão da maneira de descontrair, fica na sua, no lugar que Ele pediu para que você ficasse, porque a promessa vai chegar até você, ela vai te alcançar. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Daniela, seu nome na minha família é inesquecível. Primeiro por minha mãe chamava-se Daniela, né? Hoje eu tenho uma menina que se chama Daniela, 2 primas que se chamam Daniela, tudo em homenagem à minha mãe. Então esse nome entre nós, depois do de Jesus, é muito especial, porque é o nome mais especial é o de Jesus, né? Canta aí da graça. Daniela, Deus me mostra como se fossem agendas. São 3, elas correspondem aos 3 anos anteriores, 25, 24, 23. Ainda é 25, daqui a alguns dias 26 já, elas se correspondem a estes anos. Todas estas agendas preenchidas, só que em todos os preenchimentos de ciclos de dias, de meses, ela termina com ponto e vírgula. Nenhum termina com um ponto, verdadeiramente, ou seja, encerrou-se aquele ciclo. Todas elas, inclusive a de 2025. E ela terminará com ponto e vírgula. Aí já é profético. Só que isto te machuca. Deus não envergonha e não expõe ninguém. Mas um termo muito forte o Senhor diz dentro de mim. Te machuca, te faz passar por períodos mirabolante de desvarios no sentido espiritual da palavra, de questionamento. E alguns destes momentos parecem que te condenam. Eu não estou dizendo que você tem pecado, porque Deus não fala pecado de ninguém expondo. Ele é amor sobre todas as coisas. Dentro deste contexto dos pontos e vírgulas, parece que alguns te condenam, ou seja, você se culpa das vírgulas terem atrapalhado o ponto. Os ciclos todos encerrados pela metade, deixando alguma pendência para amanhã. Você se sente doente fisicamente falando, sem explicação para alguns momentos de dores no corpo, é emocional. Você se sente às vezes doente no sentido espiritual, por não ter tido fé o suficiente para aquela vírgula ser tirada. Aí existem sonhos que parecem pesadelos e metas que nunca se poderá alcançar. Sei lá como falaria, enfim. Deus está fazendo um movimento especial por você esta noite aqui. Primeiro, um movimento de transformação interna nos sentimentos e nas emoções. Deus está acalmando.
Deus está tirando este sentimento de culpa, eu volto a dizer, você se culpando e se cobrando pelas vírgulas, não por pecados. Deus vai tirar este sentimento. Deus também está fazendo um movimento de desinflamação no teu físico, ele está todo inflamado do cabelo aos pés. As dores no teu corpo provocadas por estas inflamações vão sumir. O Senhor toca nos teus músculos, nos teus nervos, inclusive na tua pele. Até a pele está inflamada. A mão de Deus está desinflamando. Deus manda eu te dizer que o ciclo vai terminar com ponto e vírgula. Canta aí da graça. Mas o próximo tempo vai ser um tempo decisivo em que pontos finais começarão a surgir. Deus vai te pegar na curva, vai te deixar assustada com a proporção da fidelidade dele em resolver problemas. A mão de Deus está estendida no sentido cível, no aspecto de documentação. A mão, canta aí da graça, a mão de Deus está estendida a teu favor, no sentido financeiro, no aspecto de documentações, até correspondendo a contratos e coisas inerentes a imóveis. Deus vai colocar as coisas no lugar. A mão de Deus está estendida no sentido espiritual da palavra. Você tem pedido ao Senhor para ser mais crente, diríamos assim, e ter um pouco mais de experiência e chegar um pouco mais perto do Senhor. Deus vai estender a mão dele a teu favor e vai te trazer novas experiências, e o nome do nosso Deus será glorificado. Já dentro do primeiro mês do próximo ano, alguns pontos finais já começarão a serem visíveis. Não serão colocados, será dado início ao processo de colocação do ponto final. Vai te surpreender e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. Ou seja, vem um ciclo de vitória, vem um ciclo de decisões, onde o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Amém. Meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu? Jacó, apesar de ser um enganador, um mentiroso, um oportunista, ele tinha sonhos espirituais. Os sonhos espirituais dele era o direito à primogenitura, que tecnicamente, logicamente, ele não poderia ter. Mas Deus já conhecia os caminhos, já conhecia inclusive Esaú, as suas falhas também, e o Senhor trabalharia para ajustar esta situação. Eu amo quando Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Isto é seríssimo. Isso não me dá a prerrogativa de abusar da misericórdia de Deus, mas isso me dá a certeza que o Senhor é conosco, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e que não há uma pessoa que Deus não possa transformar. E não há problema que o Senhor não possa resolver. E não há caminho torto que Ele não possa endireitar. A maior prova é que a promessa, através de Isaías, para João Batista, que era um hábito da época, quando um personagem real fosse sair pela cidade, passar pelas ruas, antes ia uma equipe endireitando a situação, para que o rei tivesse uma boa impressão do lugar que ele passasse. Isaías usa esta característica da época para dizer que iria adiante do Senhor o Espírito de Deus na vida de João Batista, endireitando os caminhos para Jesus chegar. Ou seja, ele iria passar a anunciar que algo maior da parte de Deus estava chegando, que era a redenção. A prova é que no momento que ele viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os caminhos foram endireitados através de Jesus Cristo. Jesus chegou numa época em que a corrupção no reinado romano e tudo mais era algo assim
comum, mas o Senhor chegou. Até mesmo o povo descendente de Abraão rejeitou, mas ele foi achado por quem não o buscou. Então nós fomos inseridos nesta oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Aí nós olhamos para Jacó. Ele tinha desejos espirituais, sonhos. E o maior deles era tomar o direito da primogenitura do irmão Esaú. Ele aproveitou-se um dia de caça exaustivo, cansativo, em que Esaú chega em casa com fome. Ele tinha um bom guisado de lentilha preparado. E ele permuta com Esaú: olha, eu te dou esse prato de lentilha pelo direito da primogenitura. Esaú mostra imediatista, carnal no pensamento, queria resolução daquele problema naquele instante, aceita, e Jacó então toma o direito por um prato de lentilha. Não foi o suficiente, porque o pai também, Isaque, era comum na época, no momento da velhice do pai, ele abençoaria os filhos. Jacó, junto com Rebeca, sua mãe, e neste lar havia uma divisão. O pai gostava mais do filho mais velho, a mãe do filho mais novo. Deus não opera onde há divisão. Nós vemos aqui o amor comprometido, uma competição interna e precipitações que gerariam consequências, que nós já vamos entrar no contexto do texto que lemos. Rebeca, ela ouve o pai comunicando a Esaú que ele caçasse e preparasse a caça, porque ele estava com vontade de comer uma caça que Esaú trouxesse, e que no momento ele iria abençoar Esaú. Rebeca ouve, junto com Jacó, que ficava em casa com ela, se antecipam, preparam um cabrito. Ela diz a ele: pega o pelo do cabrito, coloque sobre as suas mãos, porque esta era a diferença física entre eles, um era liso, o outro com pelos. Isaque já estava com a visão comprometida, e Jacó, enquanto Esaú caça para trazer para o pai, vai lá, se apresenta como Esaú, recebe a bênção, mesmo o pai com alguma dúvida, mas as evidências externas que fizeram com que Isaque fosse seduzido e conduzido àquilo pela deficiência visual que estava, falam mais alto. Então ele conquista de uma maneira enganosa, persuasiva, ele usurpa a bênção da primogenitura do próprio irmão. Depois chega Esaú, Isaque não poderia voltar atrás, na bênção já determinada para Jacó. O que acontece? Esaú se revolta e coloca no coração que numa certa oportunidade, após a morte do pai, ele resolveria aquilo, ele iria matar o irmão Jacó. Aí quando Rebeca vê o estrago que ela provocou, ela diz a ele: foge para Harã e vai estar com meu irmão Labão. Ali você vai ser refugiado, senão você vai morrer, porque essa é a intenção do coração do seu irmão. Então nós estamos no momento em que Jacó chega a Harã para encontrar-se com o irmão Labão, com o tio Labão, melhor dizendo. Ali começaria o momento em que Deus iria trabalhar na vida de Jacó. Porém, no capítulo 28, no momento da fuga, em que ele deita, exausto do dia, sobre uma pedra, faz dela travesseiro, um texto lindo. Deus dá um sonho a ele,
em que mostra os anjos do Senhor numa escada, subindo e descendo. Os anjos do Senhor numa escada, subindo e descendo. O César apontando. O César fazendo arte. A Rose está de costa, ele faz arte, né? E não teve como eu não ver e não soltar um sorriso aqui. Ó, tá vendo? Ele está incluído no texto aqui. Mas vamos lá. Aqui a Rose está de costa. Nós vamos criar uma maneira aqui dela não ficar mais de costa, né? Vamos colocar a cadeira aqui, igual nas mais tradicionais. E amém pelas mais tradicionais também, inclusive eu congrego nenhuma mais tradicional. Mas o Senhor opera lá e opera aqui na mais contemporânea, porque o nosso Deus é o mesmo. Mas vamos lá. No capítulo 28, ele dorme, deixa todo o conforto de casa, faz de uma pedra um travesseiro. Deus vem comunicar-se com ele, faz algumas promessas, diz que iria abençoá-lo de uma maneira sobrenatural, e que dele descenderia nações também. A promessa feita ao avô, renovada ao pai, agora vem para Jacó. Só que haveria um tratamento para que ele pudesse entrar no eixo. Irmãos, Deus sabe como tratar conosco. Quem sabe algumas coisas estão acontecendo contraditórias, alguns caminhos o irmão está passando por eles não são explicáveis. Deus está trabalhando para te aperfeiçoar, para te colocar no rumo certo da promessa. O Senhor fez uma promessa a Jacó quando o travesseiro dele era uma pedra. Agora ele prossegue viagem e chega a Harã. Numa chegada bonita, como acabamos de ver, ele já mostra disposição ao trabalho, chora feliz por encontrar a prima Raquel, chega até o tio Labão, e este tio, a gente não costuma dizer, irmãos, para os nossos filhos, fulano puxou o avô, puxou o tio. Nós falamos isso no aspecto das características externas, não é? Na fisionomia. Mas quando olhamos um pouquinho mais detalhado, nós vemos no comportamento também. Até na voz, nos trejeitos. É impressionante a força biológica que existe em nós. Jacó era bem parecido com o tio Labão. Outro enganador, outro oportunista. Agora era um oportunista contra o outro oportunista. Mas o que tinha a promessa era Jacó. Então Deus iria usar Labão para afinar ele. Viu? Eu iniciei falando o quê? Sobre as consequências das nossas ações. As consequências das precipitações, do engano. Paulo diz aos Romanos que o homem colhe o que planta. Eu sou o reflexo do que plantei hoje. Amanhã, o reflexo do que plantei hoje. Então, que as nossas sementeiras sejam as melhores possíveis. Uma coisa eu digo, até de uma forma metafórica e parecendo engraçado: nenhuma semente de melancia vai gerar abacaxi. Nenhuma semente de limão, que também é uma fruta cítrica, do mesmo conjunto de espécies de frutas da laranja, nenhuma semente de limão vai gerar laranja. Por mais que possam modificar, o gosto original não vai ser modificado e nem mesmo imitado.
Isso é fato, irmão. Isso é fato. Você pode comprar o suco de saquinho. Diz que tem 5% da fruta. 5% da essência. É o cheiro. O gosto. Se você fizer o natural, jamais. Às vezes é incomparável. Ou eu estou enganado? É assim a nossa vida. Plantei, vou colher. E eu não trago aqui uma palavra profética mal, nem mesmo de acusação, que nós não viemos ao culto para isso. Aqui é lugar de doente, o são não precisa de remédio. É aqui que é o lugar onde o Senhor trata conosco. É aqui que é o melhor lugar para nós estarmos, isso é fato. Mas também nós não podemos ser um Jacó enganador, suplantador, oportunista, não. E nem sublimar a verdade da palavra. O que acontece? Labão era um enganador. Jacó iria sofrer as consequências das suas falhas, sentir na pele o que o irmão e o pai sentiram, para ser aperfeiçoado, e no val de Jaboque sair manquenejando no momento de se reencontrar com Esaú, mas ali ser transformado em Israel, o povo de Deus. Porém agora, era a hora de agir do Senhor na vida dele, e o instrumento era Labão. O início, porém, dos fatos é até consolador. Por quê? Ele vai ao lugar certo, chega a Harã e vai junto ao poço de águas onde os rebanhos eram ali alimentados. A água era levada a eles para beber. Ele encontra-se exatamente com Raquel, a quem ele iria amar, e dela ele seria pai de José e de Benjamim. Deus prepara um encontro certo. A vida de Jacó agora era de fuga, medo, insegurança, mas o projeto de Deus na vida dele prevalecia. A promessa de Deus não prescreve. O tempo de Deus não é como o nosso. O Kairós de Deus está trabalhando por nós, com tudo já pré-determinado. E Deus leva Jacó ao lugar certo, para conversar com a pessoa certa. Dali nascer um grande carinho, amor e respeito. E ela conduzi-lo até o pai Labão. E o processo e o projeto de Deus dar início. Quem olhasse não poderia acreditar que daqui coisas boas viriam, que daqui uma promessa de Deus aconteceria. Jamais. Nós somos lógicos. Moça, você tem uma roupa preta, eu quero que por favor você levante a mão. Eu vou te explicar um negócio aqui. Deus me mostra nas tuas costas e nas regiões laterais, que não são facilmente visíveis a você, vamos lá. Formatos de enxames, eu vou te explicar direitinho, e Deus não deixa ninguém confundido. Formatos de enxames, como se fossem mosquitos, e estes mosquitos, eles têm bocas e olhos maiores do que o corpo, e bocas também todas abertas. Há uma guerra espiritual no seu entorno, que está tornando-se insuportável, inclusive ao teu físico,
comprometendo o teu sono, o teu dia a dia, às vezes até o teu apetite, trazendo angústias, desesperos, desesperanças. O formato destes insetos, eles têm uma conotação de, vamos dizer assim, engano no teu entorno. Mas a mão de Deus está chegando nesta noite. E o Senhor manda eu te dizer que Ele tem uma inseticida do céu. E Ele vai destruir estes enxames. É uma falácia fora do comum. São olhos para te analisar, te condenar. Minha filha, analisar, te condenar. São situações assim que estavam causando desespero. Mas a mão de Deus vai começar a trabalhar por você. Há um grito de desespero dentro de ti. Às vezes parece que esses mosquitos zumbem no teu ouvido. Parece que você está ouvindo vozes. Mas o Senhor está chegando com uma providência na tua audição hoje. E Ele vai dar calma a você. Tremores nas tuas mãos, cãibras, fortes dores no teu calcanhar, elas vão sumir neste momento também. Elas estão no bojo da guerra espiritual. Elas vão sumir agora. Boca seca e amarga também vai sumir agora. Apetite descontrolado vai sumir agora. Deus vai te dar equilíbrio. E o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida. Há uma página sendo virada. É um sinal. Você ainda disse hoje: Deus, me dá um sinal que o Senhor me ama. Não por mim aqui. Me dá um sinal aí, Deus, que o Senhor me ama. Faça alguma coisa por mim, me socorre, porque eu estou a ponto de enlouquecer. O Senhor chegou com vitória esta noite aí. A tua tontura, dor de cabeça, tudo isso é psicossomático, a guerra espiritual. São os mosquitinhos, cada um vem com um dardo, mas o Senhor chegou com uma inseticida do céu. Deus vai dar paz ao teu coração. Deus vai te libertar de um sentimento. Deus vai criar um caminho novo. E o nome do nosso Deus será exaltado nessa história. Estas tatuagens que ficaram dentro de você, eu não estou dizendo as tatuagens externas, elas que ficaram dentro do teu coração. As externas dizem que é quase impossível ser removida 100%. Pense as internas então. Mas estas tatuagens internas, e algumas com consentimento teu, na simplicidade, elas serão retiradas pelas mãos de Deus. Um ácido fortíssimo do céu vai retirar, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado na tua vida. Deus está fazendo um milagre, não é por mim, mas você lembrar-se-á desta noite aqui, vai glorificar o Senhor. Não é por mim, grande aqui é o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertencem ao Senhor. Grande aqui é o Senhor. Jacó, ele passaria a sofrer na pele o que ele provocou de sofrimento ao pai e ao irmão. Nas precipitações, as consequências estavam aí. Só que Deus o ajudaria a sofrer as consequências. Começaria o poder transformador do Senhor. Começaria o poder transformador de Deus. Ô Rafael, o Senhor está me mostrando o seguinte. Como se fosse uma agulha. Ela tem uma espessura bem razoável. Não seria suportado uma injeção com esta agulha sem uma anestesia. Ela é bem razoável na grossura. Esta agulha, ela vem na região do teu coração, literalmente. No coração e na parte
debaixo do coração, onde existem artérias. Ela dá uma injeção aí, diríamos. Deus está fazendo um movimento na saúde do teu coração esta noite aqui. Eu digo no sentido cardiológico, não tem nada a ver com emocional. Nada a ver, porque Ele é a fonte da vida. A Bíblia nos diz isso. Eu digo no sentido de saúde. Deus não está me dizendo que você tem sintomas e nem que não tem. O Senhor está me dizendo que está te curando, te dando livramentos neste sentido hoje. Ela toca no teu coração, no músculo do teu coração. Quando ela toca, ela diz a ele para ele bater no compasso certo, de acordo com a sua idade. Quando ela toca na veia, numa artéria embaixo do coração, o Senhor também diz a mim que ela faz um toque e ela normaliza o trânsito do sangue. Principalmente esta artéria é uma primordial para a circulação sanguínea dos pés e das pernas. Elas estavam comprometidas neste aspecto, mas o toque desta agulha dá uma ordem dentro desta artéria e a irrigação sanguínea normaliza e o retorno do sangue, tudo se normaliza. Haviam inflamações cardiovasculares nos teus pés e nas tuas pernas, principalmente até a extensão um pouquinho acima da panturrilha. Estavam inflamadas estas veias por conta desta artéria comprometida, mas a mão do nosso Deus chegou com cura e o nome do nosso Deus será exaltado na tua saúde cardiológica e cardiovascular esta noite. Então eu afirmo que tu estás sendo curado na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Meu querido, você está de camiseta preta, de óculos. Levante a sua mão aí, por gentileza. Isto. Eu não digo que você não acredita em profecia, não é isso. Era fácil resolver isso. Eu não digo que você não acredita em profecia, não digo que você duvidaria que eu, ou Abá, ou o pastor César, poderíamos te individualizar aí e dizer alguma coisa. Não é isso. Mas eu devo te dizer uma coisa, por prevenção, decepções, enganos no seu entorno, você criou para você uma autodefesa e se protegeu dentro de um clausulo. Aí você não acredita em nada e em ninguém. Eu volto a dizer, não é em profecia. É como uma autoproteção. A vida foi injusta. E instrumentos que jamais deveriam ter te dito não, foram corajosos para dizer não, quando de ti só ouviram sim. Portas que jamais deveriam terem sido fechadas, elas foram fechadas, algumas delas, com força, para pegar no seu rosto. Os prejuízos estão por aí, e os emocionais, os piores, porque te blindaram, e te deixaram à mercê de uma solidão interna. A mão de Deus vai vencer estes bloqueios esta noite aqui para te dar vitória. A mão de Deus vai. Ele não é invasivo, ele não vai te invadir. Ele simplesmente vai te socorrer neste apuro destas angústias, destas decepções, destes prejuízos, destas coisas que ficaram como uma promessa humana e que te forçaram a tomar esta atitude. A mão de Deus vai derrubar estes bloqueios. E o Senhor está mandando eu dizer a você: esquece esses prejuízos, deixa para lá, joga na conta de lucros e perdas, vira o ano aí no balanço, deixa para lá, porque a mão de Deus vai criar novas portas para te socorrer. Estas novas portas, elas são absolutamente pequenas e desprezíveis ao entorno competitivo que você tem. Então, a competitividade ou competidor vai olhar e vai menosprezar.
e vai achar que realmente você chegou no fundo do poço. Mas aceite as portas pequenas, porque elas gerarão grandes oportunidades para a tua vida, que confundirão a lógica, que exaltarão o nome do Senhor na tua vida, que te destacará até no meio da tua parentela, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado e glorificado nisso. Ou seja, esquece, te deve, coisa do tipo aí, nas formas de expressão, larga para lá, porque o Senhor vai trabalhar num ressarcimento com coisa nova, e o nome dele vai ser exaltado nesse negócio. Deus está desinflamando os teus nervos hoje. Ele está sendo o seu neurologista, desinflamando os teus nervos. Deus está trabalhando na tua pressão arterial, principalmente na cabeça. Deus está normalizando. Há uma predisposição e uma tendência à pressão alta. Isto também é pela condição que você está enfrentando. O Senhor normaliza a tua inervação, normaliza a tua pressão, glorifica o nome dele. Manda eu dizer, fique com as portinhas pequenas, mas aguarde o Senhor transformá-las em grandes, e aguarde a confusão no meio dos teus competidores, sem entender nada, e tu vais olhar e vai dizer, foi o Senhor que fez isso, e coisa maravilhosa é aos nossos olhos. Amém. Canta e dá graça. Deus estava trabalhando por Jacó. Nós às vezes chegamos em Harã, quando mais precisamos de socorro, encontramos as pessoas mais oportunistas ou piores do que nós, não é? Ou piores do que as que provocaram um dano. Foi o que aconteceu com Jacó. Mas a promessa de Deus era que ele seria abençoado. E ele foi. Há um louvor que diz assim, passe pela prova cantando ao Senhor. Era hora de Jacó cantar. Não seria fácil. Mas foi Labão, Lia, Raquel, os maiores instrumentos de Deus na vida dele. Que foram eles, os humanamente falando, responsáveis pela grande ação dele no Val de Jaboque. Não largo o anjo enquanto ele não me abençoar. E saiu dali como Israel. Amém, meu querido? Que Deus possa te abençoar ricamente, que nós saiamos daqui hoje e o nome do Senhor seja louvado na nossa vida. Amém? Está aqui, pastor. Deus abençoe.